Aí é lógico. Depois que eu falei do aumento, você vai falar assim, mas e se tiver redução? O raciocínio é muito semelhante. Será que eu posso fazer uma conta única e chegar num resultado depois de uma redução, em vez de calcular separado? Sim, usando quem? Fator de multiplicação, que nesse caso a gente costuma chamar de fator de redução. Então, o que acontece? O novo preço custava 40 menos 15% de 40. Então, em vez de somar, eu vou subtrair. Então, quer dizer, em vez de ser 1 mais 0,15, é 1 menos 0,15, que vai dar 0,85. Então quer dizer que diminuir 15% é multiplicar por 0,85? Óbvio, porque se eu estou diminuindo 15%, ele não vale mais 100%, ele vale 15% a menos, então ele vale 85%. Por isso que eu multiplico por 40 vezes 0,85, que vai dar 34. Então, esse é o meu fator direto, que é importante. Então, para saber o valor final de alguma coisa, após um desconto de 15%, por exemplo, basta multiplicar por 0,85. Esse 0,85 podemos chamar de fator de multiplicação, ou, nesse caso, fator de redução. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 20% de desconto, de diminuição, então vai ser 0,80. Por quê? Porque é 1 menos 0,20, né, que vai dar o 0,80, certo? Então, se eu tenho o 20% de redução, vai dar 0,80, que é isso, ó, que é do 100%, eu estou tirando 20%. Então, agora vale 80% do valor, que é o 0,80. Se eu reduzo 35%, se eu reduzo 35%, vai dar 0,65 de sobra. Na verdade, é 1 menos 0,35, que é 100% menos 35. Então, na verdade, eu vou usar o fator 0,65. 75% de redução, eu vou usar o fator 0,25. Por quê? Porque é 1 menos 0,75, que é o 100%, né? É o 100% menos o 75%. Ele está valendo 25% do que ele valia antes, né? Então, veja, se eu reduzo 20%, ele vale 80%, que é 0,80, do que ele valia antes. Se eu reduzo 35%, ele vale 0,65, que é 65% do que ele valia antes. Então, eu uso o fator 1 menos i. Essa é a lógica. Veja esse quadrinho aqui, então. Nesse quadrinho, eu estou mostrando aqui, ó, uma coisa que sofreu uma redução de 2%, ela vai estar valendo 0,98, certo? Se ela sofreu uma redução de 20%, ela vai estar valendo 0,80. Se ela sofreu uma redução de 25%, ela está valendo 0,75. Por quê? Ela não vale mais 100%, ela vale 100% menos os 25%. Então, ela vale 0,75, que é a mesma coisa que 75% que ela valia antes. Esse é o fator aqui, ó. Então, o fator é sempre 1 menos i. Aí, se ela sofreu uma redução de 100%, acabou, não vale nada, está de graça. Redução de 200%, não tem nem o que se falar, porque se já 100% já não vale nada, 200% você vai lá na loja e o cara te paga para você levar. Seria isso, né? Engraçado. Então não existe mais redução de mais de 100%, porque seria 1 menos 1, que é 0. Então a redução de 100% está de graça. Então veja, esse conceito de fator de redução e de fator de aumento é importante. Presta bem atenção nisso. Uma coisa que é multiplicada por 1,15 está valendo 115% do que valia antes. Sofreu um aumento de 0,15, ou seja, 15%, porque é 1 mais 0,15. Uma coisa que é multiplicada por 0,85 está valendo 85% do que valia antes. Então, sofreu uma redução de 0,15, ou seja, 15%. Por quê? É 1 menos 0,85. Então, você tem 1 mais para aumento, 1 menos para a redução. Certo? Sempre você vai ter esse raciocínio. Certo? Lógico, se eu fizer aqui nesse Veja, então a minha redução de 15% gerou o fator 1 menos 0,15, que é o 0,85. Lógico, aqui eu estou tentando descobrir de trás para frente. Então, se eu faço 1 menos 0,85, eu chego no 0,15. Entendeu? Você tem que enxergar essa forma. Né? Você tem que enxergar essa forma. Então, olha bem o que está escrito aqui. Isso tem que estar claro para você. Essas duas construções aqui tem que estar clara para você. Estando isso claro para você, fica muito tranquilo trabalhar com a matemática financeira, certo? Sob esse aspecto. Então, olha bem essa tela, fica claro, bota isso nessa cabeça, a ideia do fator de aumento ou a ideia do fator de redução.
Veja aqui uma construção importante. Um produto sofreu um aumento de 10%. Se ele sofrer agora uma redução de 10%, ele vai voltar ao valor original? Tem gente que pensa que sim. Ah, se eu aumento 10%, ele agora reduz 10%, ele volta ao valor original. Isso não é verdade. Por quê? O que acontece? Imagina 100. Pegar o valor. Eu sempre posso fazer isso, 100. Se eu aumento 10%, ele está valendo quanto agora? Ele está valendo 110. Se ele agora vale 110 e eu reduzo 10%, eu vou reduzir 10% de 110, que é 11. Então, ele foi de 100 para 110 e agora de 110 tira 11, ele vai para 99. Então, ele não voltou ao valor original. Ele era inicialmente 100, agora ele está valendo 99. Isso por quê? Porque não é essa questão de somar e subtrair direto. A gente usa esses fatores que são resultados de multiplicações. Então, na verdade, eu teria como se fosse essa conta. Ó. Se ele aumentou 10%, eu estou multiplicando por 1,10. Se ele reduziu 10%, eu estou multiplicando por 0,90. E se eu multiplico 1,10 vezes 0,90, eu produzo um fator 0,99. Então, no final das contas, ele foi multiplicado por 0,99. Então, é uma coisa que está valendo 99% do que ela valia antes. Então, no final das contas, ela sofreu uma redução de 1%. Multiplicar por 0,99 é dizer que vale 99% do que valia antes. É essa a ideia, é esse o conceito que a gente precisa ter.